qual momento que a pessoa tem que contratar um engenheiro para fazer esses projetos complementares? Isso é o ideal, é sempre distante, né, da realidade, né? Nunca acontece dessa forma, mas o ideal é ser contratado junto, né? Para a arquitetura ser definida junto com o resto dos projetos, né? E sem esses projetos fica muito difícil de você contratar a parte, todas essas partes, né, que envolvem, né? Parte de ar-condicionado, a instalação do ar-condicionado, dreno do ar-condicionado. Isso na obra gera um monte de problema que poderia ser evitado no início. É uma obra que tem um porte, que precisa você sabe que vai ter essas interferências, você tendo os projetos complementares todos na mão, você orça, você economiza no mínimo uns 10%, né? Mas é 10% de uma obra de 1 milhão, 10% de uma obra de 100 mil, é dinheiro, pô. E dá para você pegar esse dinheiro e investir em acabamentos ou comprar o carro, né? Projetos complementares, a importância deles para a construção civil. Fala, moçada, sejam bem-vindos ao TraçoCast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro aqui do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Lolighetti, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância dos projetos complementares para a execução das obras. Para isso, trouxemos aqui o engenheiro civil Maicon Arruda, da Arruda Engenharia. Maicon, seja bem-vindo ao TraçoCast. Conta para nós de onde você veio, para onde você vai, qual que são os seus anseios. Seja bem-vindo, amigo. Objetivos futuros, né? É isso aí. Bom, Diego, a gente se conhece há faz tempo, né? Estamos juntos na faculdade, né? Mas a história vem bem de antes, né? Comecei a trabalhar em obra, eu tinha 11 anos de idade, né? Ajudava meus tios são pedreiros, tá? Meu tio Cláudio, meu tio Zeca, trabalhava com eles, né? E daí o tempo foi passando, a gente mudou para o sítio, minha mãe mora até hoje lá no assentamento onde a gente morava. E quando eu fiz 17 anos eu decidi voltar para Campo Grande para poder, não falei, né, que o sítio tem terrenos aqui, né? Assentamento Paraíso, né? Quando eu fiz 17 anos eu decidi que eu queria voltar para Campo Grande para fazer faculdade, né? Foi daí que a gente entrou junto na faculdade e por aí foi, né? Logo quando a gente formou, foi uma época muito boa, né? Tinha muito emprego, cara, nossa, tinha serviço para todo lado. Eu fui contratado antes de formar pela Gerdau, né? Para trabalhar lá na Gerdau, foi muito bom, trabalhava com corte de obra de aço, entregava o aço todo dobrado, cortado para as obras, né? E era uma pegada diferente, eram obras industriais, foi um contato que eu tive com projetos estruturais que me fez falar, não, olha, isso aqui é legal, isso aqui é massa. Daí depois da Gerdau, a gente foi trabalhar em outras obras, trabalhamos em obras industriais, trabalhando na obra da UFGD, na construção, na obra da Citrel, trabalhei em obra de Citrel, siderúrgica de Três Lagoas, obra de central hidrelétrica, né, PCH lá no Pará, estação de esgoto lá em São Paulo. A gente rodou bastante, né? E até que aconteceram vários percalços na vida, eu voltei para Campo Grande, me casei, nasceu a minha filha, né? Daí as coisas se ressignificam, né? A gente fala, eu quero ter tempo para a família. Daí o projeto veio por isso, né? Já atuava com o projeto desde a obra da Citrel, né? Projeto de fundação. E daí a partir daí as coisas foram fluindo, né? Fiz vários projetos para a Universidade Federal, lá em 2012, 2013, né? O professor Nacal. O professor Nacal foi meu fiscal de várias obras, né? Sim, foi o professor Honda também, me fiscalizou projetos elétricos e tal. E foi assim que eu iniciei com um projeto, né? Projetos complementares, né? Fazendo projetos, primeiro de estruturas de fundação pesada para indústrias, né? Depois atendendo obras públicas, como por exemplo a Universidade Federal e tal, até chegar a um ponto que o projeto já me dava uma renda maior do que o salário que eu tinha na empresa onde eu trabalhava, de execução de obra, né? E aqui estou, né?
está aí, estou desde 2017 com o escritório, fazendo projetos. de engenharia. Aulas de engenharia. É isso aí. E, enfim, Especialista em estrutura. fizemos especialização juntos. Fizemos. Mas olha só, quando a gente fala em projetos, né, eu acredito que a maioria das pessoas que estejam nos assistindo pode imaginar que a gente está falando de projeto de arquitetura, porque é o primeiro projeto que vem à cabeça. Né? Mas Aprovar na assim, prefeitura. a aprovação de prefeitura, né? Então, eu quero construir uma casa, vou contratar um arquiteto, vou fazer meu projeto, aprovar ele na prefeitura e começar a obra. Sim. Mas não é bem assim, né? A gente que é da área sabe da importância dos projetos de engenharia Sim. por trás, né, da construção de uma casa, de o que quer que seja, né? Então eu queria que vocês, que são engenheiros, falassem um pouquinho sobre esses projetos complementares para as pessoas que não sabem, sabe? Bom, é assim, ó, o projeto, a construção, para você ter uma excelência na construção, você precisa ter um bom planejamento. Para você chegar no seu planejamento, você precisa ter os projetos complementares. Não adianta nada você ter só o sonho materializado no seu projeto arquitetônico. Você precisa saber que tipo de estrutura você vai pôr de acordo com o seu potencial de investimento. As instalações, né? O que você quer pôr? Elétrica, hidráulica, água quente, água fria, onde vai passar, que tipo de fiação vai passar, qual é o tipo de pressão de água você vai ter, para você saber que tipo de torneira você vai querer. Então, assim, com um bom planejamento, você precisa passar pelas partes pré, né? Que Que é são o projeto. os projetos complementares. É, assim, a gente fala sempre que assim, quando a gente faz o projeto, inicia, né? Você apresenta um projeto básico para o cliente. Né? Daí esse projeto básico vai para o cliente, ele vê a arquitetura, ele gostou, visualmente atende o que ele precisa, os cômodos, a disposição dos ambientes. Né? Daí depois entram os projetos complementares, onde a gente vai definir, às vezes aquela parede precisa engrossar, Sim. às vezes aquela janela não pode ficar ali, tem que ficar um pouco para o lado. E daí, através disso, desses projetos complementares, você vai e casa tudo na compatibilização e a gente faz o projeto executivo, né? Em cima de todo o planejamento, né? Que tem a questão da fundação, tem a questão do esgoto que bate na fundação, tudo isso se junta, né? A gente chama de compatibilização, né? E muitas vezes interfere na arquitetura, né? Sim, como você falou. sim, interfere muito, muitas vezes, né? Sempre tem a briguinha do arquiteto com o engenheiro, né? Ah, você Sempre acha? que são casal, vocês devem saber Você disso o acha? dia Tem todo, né? nada, o engenheiro que se vire. E muitas das obras nossas aqui, em Campo Grande, obra pequena em geração, falando melhor, né? Mal e mal se contrata o básico do projeto. O cara contrata o arquitetônico para dar entrada da prefeitura, que sem o arquitetônico o cara não consegue dar entrada da prefeitura, não consegue nem aprovar, sei lá, parar. E alguns mestres aí falam, não, isso aí a gente faz com ferragem tal. Sempre. Isso é o diálogo comum, né? Não, eles falam assim, faz 20 anos que eu construo, 20 eu anos, sempre exato. fiz assim. Nossa, uma vez teve um cara que quase me bateu, cara. Porque ele falou pra mim isso, né? Faz 20 anos que eu construo. Desse E jeito. eu olhei pra ele e falei, cara, você me perdoa, mas faz 20 anos que você faz errado. Nossa. Aí, enfim, né? E realmente estava errado. Então, Ô, Maicon, e em qual momento que a pessoa tem que contratar um engenheiro para fazer esses projetos complementares? Então, Isabela, sim, né? O ideal é sempre distante, né, da realidade, né? Nunca acontece dessa forma, mas o ideal é ser contratado junto, né? Para a arquitetura ser definida junto com o resto dos projetos, né? Quando a gente fala de projeto complementar, a gente lembra sempre do projeto de estrutura, elétrica, hidráulica, são os principais, né? Mas a gente esquece que, assim, existe projeto de climatização, né? Às vezes, para você poder fazer, falando de alto padrão ou obras comerciais, você precisa que o aparelho do ar-condicionado central, daí tem os dutos, você precisa de altura. Sim. E daí você tem que fazer um projeto de paginação de forro para poder ter altura, para poder ter um local entre o forro e a laje. Isso também é um projeto complementar, né? E sem esses projetos, fica muito difícil de você contratar a parte, todas essas partes que envolvem, né? Parte de ar-condicionado, a instalação do ar-condicionado, dreno do ar-condicionado. Isso na obra gera um monte de problema que poderia ser evitado no início. E, de forma geral, quando
uma obra que tem um porte, que precisa dessa, você sabe que vai ter essas interferências, você tendo os projetos complementares todos na mão, você orça, você economiza no mínimo uns 10%, né? Isso é uma coisa empírica, né? Mas é 10% de uma obra de 1 milhão, 10% de uma obra de 100 mil, é dinheiro, pô. É um carro, né? É dinheiro pra caramba, cara. Enfim, né? E dá pra você pegar esse dinheiro e investir em acabamentos ou comprar o carro, né? Sabe o que eu vejo muito acontecer também? A pessoa contrata o projeto arquitetônico, Sim. né? E aí já contrata o engenheiro que vai executar a obra, Sim. que vai orçar em cima, a princípio, em cima desse projeto arquitetônico, Sim. né? E depois acaba contratando depois os projetos complementares. Sim, E aí é o mais comum. E aí começa a dar muito problema, porque o arquitetônico está pronto, está entregue, Perfeito. né? Está pago, está Acabou. entregue. E aí o engenheiro do projeto complementar vai chegar e vai falar, ó, vai passar um pilar aqui. A janela vai ter que trocar de lugar. Às vezes a janela já não dá mais para trocar de lugar, porque naquele lugar que ele falou, já tem uma estante projetada, já está lá no projeto de interiores. Uma coisa muito, assim, é muito corriqueiro acontecer, né? O arquiteto vai lá e faz o projeto, daí tem a garagem. Você tem uma garagem de 7 metros de vão. Então, daí você tem um pilar de 14 por 30, de 15 por 30, né? Mas, por norma, né, a gente, em áreas de garagem, a medida mínima do pilar é 19, sem poder fazer a redução, né? É 19 centímetros, por causa de impacto, bater, um carro vai manobrar, raspa, bate e tal. Então, daí só você... para a garagem não cair, né? Só para não ter problema na garagem, o pilar tem que ser engrossado. Então, e daí o projeto já foi contratado, pago, o arquiteto já entregou o serviço dele. Mas você precisa fazer essa compatibilização. E aí, muitas vezes, a compatibilização implica na estética. Sim, atrapalha a estética. É por isso que começam os problemas entre engenheiros e arquitetos. Sim. Né? Que foi o nosso primeiro episódio. Né? A relação do engenheiro e do arquiteto. Porque aí o engenheiro vai chegar e vai falar, olha, não dá para ser o pilar que você colocou de 15 por, sei lá, né? 15 por alguma coisa. Tem que ser o dobro disso. E aí o arquiteto vai falar, não, eu não quero, porque vai atrapalhar a estética da fachada. E aí começam os problemas. Muitas vezes os projetos, ele vem básico, né? Assim, as paredes de 14, 15. De 15, né? Mesmo porque você tem como falar, o batente da porta, né? Que você vai comprar a porta, ela é de 15, né? Daí o que acontece? Na hora que você vai fazer, você tem um problema igual esse. Daí você não vai enlarguecer só o pilar. O pilar, você tem que enlarguecer a parede, pra você não ficar com dente. Daí você tem uma parede, sei lá, que ela entra pra dentro da casa, por algum detalhe, vai embora. Sim. Daí você enlargueceu a viga também, porque você não vai ficar com a viga finíssima com um pilarzão. E daí uma coisa puxa a outra e atrapalha a estética. Como você atrapalha a estética. Às vezes o vão, né? Porque às vezes você está com um vão de passagem ali já no limite, aí vocês pedem para engrossar isso aqui porque vai descer o encanamento ou por conta de um pilar, alguma coisa. Esse vão eu já não tenho mais como mexer, e aí eu deixei estreito e prejudiquei o projeto. Um dos problemas que a gente mais encontra como projetista é o seguinte, que nem o Marco falou, você tem um vão, você tem um pé direito. Daí, por algum motivo, eu quero pôr um cassete. Sei lá, marca cassete. Certo? Você tem uma altura que você precisa deixar. Daí você levanta o pé direito. Automaticamente, atrapalha a escada. Daí a escada vai andar. Às vezes ela não tem pra onde andar, né? Às vezes ela não tem pra onde andar. E aí? Aconteceu comigo ano passado, de um serviço que eu fui fazer um laudo estrutural para uma obra que estava parada, né? O arquiteto pegou o projeto, aprovou, e era de uma clínica médico-odontológica, né? O arquiteto aprovou o projeto, inclusive na vigilância sanitária e tal, e daí tem o corredor. Daí o engenheiro foi e fez os pilares, que o arquiteto colocou a parede com 15, mas ele fez os pilares com 19. Por questão de norma, o engenheiro não estava errado, só que não comunicou. Né? E daí assim, o corredor que tinha que ter uma largura estava 7, 8 centímetros menor. A Anvisa vai fiscalizar, não aprova. Na verdade, assim, a Anvisa não foi fiscalizar, né? Ainda, porque a obra estava parada, né? Mas não aprova.
Simplesmente assim, não aprova. Daí você tem que refazer o projeto, pedir correção do projeto, daí tem os seus problemas, né? Demolir muitas vezes, fazer de novo, já está pronto. Né? Imagina o prejuízo. Demolir, né? Porque não tem um projeto compatibilizado, né? Fez os dois juntos. Exato. Hoje em dia ficou fácil ainda, né, cara? Graças a Deus, agora a tecnologia vai evoluindo, você tem outros meios de compatibilização, não é mais braçal, um braçal. Né? Agora você passa o arquivo do Revit, BIM, né? do BIM ali, né? Você faz em cima, né? Já, Um joga no outro, já pega ali as já áreas, pega pronto, rapidão de fazer. Né? Antigamente eram os softwares, né? Deus me livre. E sobre valor, né? Porque eu percebo assim, que dependendo do cliente, ele não quer contratar os projetos complementares porque ele fala que é muito caro, não quero gastar com isso, meu mestre é bom, meu mestre Isso faz. daí é sempre. Vocês têm um valor de quantos por cento da obra que quer dizer o conjunto dos projetos de O conjunto engenharia? dos projetos se falam em até 3% do valor da obra. Já incluindo a arquitetura, né? Arquitetura e engenharia. Ou Daí você seja, é pensa o seguinte, irrisório, né? É irrisório. não, daí você pensa o seguinte, não quero pagar 3%. Ok? Um planejamento que você faz, É mais caro. já tira, você economiza 10. Né? Só no planejamento. Só no Só de primeiro, você sentar e... você já consegue limpar 10. Você Ou vê, seja, você já se pagou. as grandes obras, né, sempre tem um planejamento que faz o negócio para se não tiver o projeto. Não existe continuar sem ter o projeto. Né? Independente se o projeto é, tipo, a pessoa está fazendo uma alvenaria estrutural e o negócio é o esgoto, você pode acabar depois. Se não tiver o esgoto pronto, não para a obra. Você para, Não tem. muitas pessoas já viram vários vídeos aí na internet de projeto, sei lá, na China, no Japão, que, puta, veio a onda, sei lá, derrubou a barricada e em 2, 3 dias, como fizeram a obra. Ele só mostrou a obra sendo feita, né? Não mostrou o planejamento, quanto tempo demorou de planejamento. Normalmente, assim, na Europa, né, o planejamento é 1, a obra é 0,8. A obra é 80% do tempo do planejamento. O planejamento é mais tempo do que a obra. Enfim, É né? mais tempo. É isso em obras de infraestrutura, né? Porque tem o tráfego, tem as pessoas, a ação e tal. Aqui no Brasil, cara, vem um projeto, aprova um projeto básico, daí obra pública, né? Vai para a licitação. Até aprovar a licitação, Já mudou um monte de coisa. não, já foi. O orçamento já não é mais aquele, já tudo. São Muda os problemas do país, né? Daí não tem o executivo. Daí depois que está pronto, o cara contrata o estrutural, o elétrico e hidráulico. Sim. Depois que fica a cargo de quem ganhou a licitação. Tá tendo muita licitação agora que assim, o cara ganha a licitação por preço fixo, né? É tantos reais no metro quadrado, ou metro cúbico, disso, daquilo, variando conforme o projeto que vai ser feito ainda. Nossa! Então, É muito superficial, né? o orçamento dessa obra é parametrizado. Sim, É por parâmetros. sim, Não é real. sim. Entendeu? Então, assim, 1 metro de concreto dá 0,7, 700, né, do aço grosso e 300 do aço fino. Bicho, para. Com a arquitetura do jeito que está hoje, não tem como você fazer parâmetros assim mais. Você chega lá na frente, tá tudo furado. Tudo furado. Se não fizer o projeto antes, dá problema depois. Dá problema. E essa questão de fazer projeto antes, lembrei também sobre obras financiadas, né? Perfeito. Pessoa que vai construir uma casa e quer fazer financiamento em banco, ela precisa dos projetos Complementares. prontos, né? Tanto Inclusive, arquitetônico, elétrico, hidráulico. Quando é na Caixa, né? A Caixa tem a planilha, a PFUI, né? A nossa planilha, né? Ela tem lá os valores que estão ali, tem que ser os que estão no projeto. Senão, tem um departamento lá de engenharia que reprova. Enfim, né? E o cara não faz. Já aconteceu comigo uma vez, de um cliente nosso, eu fui contratado para gerenciar a obra. Beleza. Projeto financiado. O cara resolveu tirar do escopo do projeto a laje do segundo piso. Sim. A laje forro. Eu vou colocar Forro de gesso com Forro. telha forro de gesso, telha térmica e lã de rocha. Sim. Fiscal do Caixa falou, velho, Como assim? por que você fez isso? Foi financiado isso porque... Grosou a medição dele, mandou ele fazer um laudo provando que o que ele está fazendo é melhor.
Daí a gente veio, fez um laudo, eu fiz as contas, fiz um laudo. Resumindo, o que ele fez era bom desde que ele dobrasse a camada da lã de rocha. Aí ficava ruim. Não, ele dobrou. Já tinha feito. Já tinha feito, não tinha o que fazer. Né? Ele dobrou a lã de rocha, pô, Sim. passou. Mas, cara, planejamento. O cara quis economizar de um lado e quase perdeu o restinho de financiamento que ele tinha. E, rapaz, assim, a Caixa bloqueia mesmo. Tem que seguir o projeto e pronto, né? Mas é o certo, né, gente? É o certo, não. É o O cara certo. financiou aquilo. Tem que seguir mesmo. E- Isso é bom para todo mundo. Se todo mundo seguisse essa Sim. linha, né, de seguir o projeto à risca, todos os projetos, né? Sim. Porque tem muito projeto que a gente faz, não só arquitetônico, como os complementares também, que chega em obra e é modificado, Sim. né? Quando você não tem fiscalização, né? Eu tô Sim, falando de obra sim. particular, de casa, né? O que não tem fiscalização, ele acaba sendo muito modificado, né? Sim. Muito. E modifiquem. E aí prejudica, eu não estou falando só da estética, prejudica a estética, mas prejudica Pode demais a ajudar. estrutura, por exemplo, né? Sim. Então é complicado. E quando você tem um projeto e você consegue fazer esse planejamento antes, você consegue pegar alguns erros de projeto ali que vem. Acontece muito. Perfeito, perfeito. É raro, mas acontece É sempre. raro, mas sempre acontece. Erros de projeto, você pega e fala, opa, peraí, tem um erro aqui, ó, vamos dar uma olhada Sim, certinho o que é, sim, sim. entendeu? Dá pra fazer tudo isso daí. Eu tenho um amigo que constrói nos Estados Unidos, lá você não passa por uma etapa da obra sem a fiscalização da etapa não anterior. olhar, né? Sem a fiscalização da etapa anterior. Só que não é igual aqui, que você solicita, demora um mês pro cara vir. Solicitou em 2 dias, se o cara não for, está liberado automaticamente. Sim. É liberado automaticamente. Já pensou se a gente tivesse que esperar aqui? Não, Nossa, aqui você. Aqui não consegue. Aqui você não consegue pedir o Habits, né? E no interior é pior ainda. Sim. O interior tem menos estrutura, né? Mas assim, é muito gratificante você pegar e você conseguir conciliar, você fazer o projeto, olhar e falar, puta, tá perfeito. Vamos embora. Bom, e Rodou, tem rodou, uma outra rodou. coisa, né? Que assim, os projetos complementares, eles ajudam a diminuir o custo da obra, né? Sim, Isso é uma coisa sim. Evita muito desperdício. interessante, falar de desperdício, né? Vou dar um exemplo bem corriqueiro para mim na escritório. Lá a gente faz projetos de instalações elétricas, projetos de instalações sanitárias e tal. A gente tem a questão hoje está na moda, placa solar, não é moda, é uma tendência. Você vai gerar uma economia muito grande colocando um sistema solar para você zerar a sua energia elétrica, né? Mas tem muito cliente meu, teve um cliente meu de casa de alto padrão há um tempo atrás, que ele queria todas as torneiras, todos os chuveiros, todos elétricos, né? Eu falei para ele, cara, isso é um desperdício, vamos colocar um boiler. Nossa região aqui, ela tem uma insulação legal. O método mais eficiente é o solar pra gente, né? Lá no Rio Grande do Sul já é outro, né? Lá é mais gás, né? Insulação menor é gás, né? Mas aqui é solar. Quando você faz um sistema de aquecimento solar, você vai ter uma demanda menor de energia. Então as placas, o número de placas que você vai precisar colocar, a inversora que você vai pôr, o sistema fotovoltaico é menor. E assim, é menor da ordem de, às vezes, 60%. É que o maior custo de energia é a questão de água, né? Você tem um chuveiro, a água da pia que você vai aquecer. No alto padrão você aquece a água como é que fala? Da área gourmet, né? Então você tem, né? No alto padrão você tem lá da lavanderia. A máquina de lavar, ela tem água aquecida. Sim. Daí quando você coloca um sistema de aquecimento de água junto com o solar, você diminui a demanda, né? E você precisa de um sistema menor. Um sistema que você ia pagar lá 30, 35 mil, você diminui para 18. E o sistema do boiler custa 6 mil, 7 mil. Não, essa conta que tem que fazer. Então e daí assim, só nessa diferença, os projetos complementares são pagos. Sim, Sabe? Só da diferença da economia da placa solar, do sistema solar ser menor, os projetos Você quer ver um outro exemplo? são pagos. Um outro exemplo, para que fica mais claro. Esses empreendimentos populares que tem, os caras fazem 400 casas, Sim. onde um cotovelo
errado, É 400 vezes reais. 400 representa um monte, vira escala. Sim. Então você planejar, fazer o projeto certinho, onde o cara pega e fala, não, peraí, A curva tá aqui. não, vamos tentar economizar, fez aqui, vamos economizar em tal lugar. Sim. Aqui a gente vende, sei lá, em vez de botar um cotovelo, a gente vai botar uma curva, sei lá, Sim. dando exemplo. Ou vamos fazer uma ligação de PAD, inventando um negócio novo. Um PAD. Tudo. Puta, vezes 400. Vezes 400, Vezes vezes 1.000. 700. Né? Entendeu? É a economia que isso gera. A última vez que eu trabalhei em construção habitacional sem escala, eram 2.700 casas. Então, e o cara paga projeto para uma. Paga projeto para uma. Para uma, o resto é repetição. E imagina, assim, 2.700 casas, um joelho. Um joelho. Que você... Agora imagina você ter que trocar um joelho em 2.700 casas, onde você tem que quebrar ali o joelho. Mão de obra, Porra, é muito caro. Né? Então, fazer o projeto, fazer com que ele seja cumprido é muito mais econômico, né? Hoje tem aquela metodologia da Toyota, né? Que os caras fazem. Então, assim, ele pega por exemplo, quando você tem muita repetição, o cara estuda, fala, peraí, eu preciso de um servente, de um pedreiro, de um encanador, para fazer qual serviço? Tá. Eu não consigo tirar o pedreiro fora e treinar meu servente, ter a hora mais barata, para fazer essa repetição. Sim. Vezes 2.000 vezes. Sim. Entendeu? 2.000 vezes a hora onde jogar para frente, dá um monte. Sim. É muito ajeitado. Então, assim, esse campo tem. Puta, dá para ficar falando aqui. A casa, quando a gente fala em repetição, né? Você ganha escala. Cada detalhe é importante. Né? Muito. Por isso que o projeto é importante, né? Outra coisa que o projeto é importante, você imagina um prédio. Não quero fazer hidráulica do prédio. Não quero fazer esgoto do prédio. Sim. E a gente sabe que você começa lá em cima com um tamanho de tubulação. Sim. E ele vem pegando carga de esgoto. chega lá embaixo, ele é outro tamanho. Se você vier com um tamanho só, Você estoura, você arrebenta. Exatamente. Aquele cargo de pressão. Né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é muito importante o projeto. Muito importante. Não, e até em escala muito menor do que o que vocês estão falando, né? Por exemplo, casa sobrado e tal, né? Normal, padrão médio-alto. A pessoa quer chuveiro de teto. Chuveiro de teto é legal, hein, cara? Nossa! Chuveiro de teto. E aí o arquiteto vai lá e coloca o chuveiro de teto. Ok. Tá, só que muitas vezes a gente não tem altura, né? Sim. Essa história do chuveiro eles de não teto. conseguem nem ler o que manda a norma. Então, Esse negócio do chuveiro de teto é legal que assim, né? É monocomando, né? Para o bom funcionamento do monocomando, isso está no manual de instalação do produto, né? Para o bom funcionamento você tem que ter 7 MCA de pressão. Exatamente. Então você tem que ter 7 MCA é uma unidade de pressão de água, né? Metro de coluna d'água. Metro de coluna d'água. Você tem que ter uma altura nanométrica equivalente a 7 metros, porque você tem perda durante o sistema, né? Então você vai ter que ter uns 8, 9 metros de altura da parte de cima do chuveiro. Da base da caixa d'água com a parte de cima do chuveiro. Aí você pega uma casa de condomínio fechado em Campo Grande, que a gente tem, em alguns condomínios, tem limitação de 10 altura de 10 metros. Então acaba tendo que pressurizar. Tem que pressurizar. Entendeu? Aí o cara não faz esse pressionamento do resto. Ou estoura cano. Aí o cara liga e diz, você fez errado. Pô, um outro dado interessante, né, na parte hidráulica, né, que na gourmet a gente coloca uma geladeira linda, né, side by side, né. A geladeira side by side, ela demanda uma pressão de 14 MCA. 14 para o gelo ficar sem bolhas de ar. Se não for 14 MCA, o gelo fica com bolhas de ar, fica branquinho, né? Isso, assim, tá no manual da geladeira, no manual de instalação. Que brasileiro que lê manual. E daí, assim, né, se não tiver, se você, assim, ó, nos condomínios fechados aqui, a maioria tem limitação de 10 metros. Se você tem 10 metros, você tem que pressurizar. Se você pressurizar sem ter um projeto que prevê... O que acontece é o que aconteceu que a menina aqui, a Emily, a bela obra, né? Ela estava contando, achei engraçado demais, né? Sem um projeto que prevê isso, né? Você tem uma bacia de contenção e tal, pode dar problema na obra. Vixe.
E outra coisa, né? Se assim, ó, vamos lá, o cara fez sim um projeto, que é comum pra desculpa a palavra, que é muito comum você ter uma mudança. O cara fala, não, eu vou colocar a geladeira. E daí a geladeira que ele coloca, tá com um cubo lá, o cara descobre que precisa ter uma pressão maior, ele vai e coloca uma pressurizadora. Sem ter, só coloca. O que acontece? O que você tinha falado. Estoura tudo a tubulação. Porque assim, quando você vai pressurizar por um determinado eletrodoméstico, que é o caso, você tem que fazer um circuito separado para ele. Ou você tem que estar previsto o projeto que todo o sistema é pressurizado antes do boiler. E o boiler tem que ser de alta pressão. Sim. Enfim, é isso daí. Não, isso a gente está falando só de hidráulica, né? Mas e questão elétrica? Micro-ondas? Nossa, questão elétrica. Micro-ondas tem que ter um circuito separado, independente. Os circuitos que vão em ambientes que tem água, né? A cozinha, a área de serviço, banheiros, né? Você tem que ter o DR nele. Isso é muitíssimo importante. Tem muita gente que não sabe. Né? Não sabe, não coloca. Só dependendo do lugar, as pessoas tiram. Tira, porque ele fica caindo. Porque se você mora num lugar que tem oscilação, eu tô falando isso por mim. Sim, tá? Casa de Ferreira Espírito de Pau. Na minha casa tem vários BOs desse tipo. Não é BO, é engenharia do improviso. Engenharia do improviso. Exato. Não é gambiarra, né? É adaptação técnica. Lá tinha DBS. Sim. Tinha os dois. Só que lá é uma área urbana na área rural. Então, assim, a alimentação da chácara dos Poderes, do Parque dos Poderes, né? É ruim. Oscilava. Cara, era falta de energia 1 ou 2 vezes por semana. Toda semana. Sim. Tanto é que a gente viajava e falava, tem que dar uma olhada lá em casa pra mim. Tal, porque cai a luz, sai fora. Ele desarma. Sim. A gente tirou fora. Outra coisa que lá em casa aconteceu, por exemplo, o negócio da importância do projeto. Tinha lá, o chuveiro. Potência máxima que podia, 5.400 watts. Sim. Só que não tem pressão na caixa d'água. Sim, não tem altura, né? Daí o esperto aqui foi lá e meteu um chuveirão de 7.500. Sim, não dá pressão, fica torando. O pressurizador. Pressurizador dele. Funcionou perfeito, só que ele puxava mais energia. O que aconteceu? O fio era de 4. Derreteu a fiação. Tive que trocar a fiação. Porque assim, já veio pronto, né? Sim, a minha casa, cara, ela também foi comprada. Eu comprei ela, eu construí ela. E aconteceu um frio, que deu muito frio há uns anos atrás. E tô lá tomando banho num banheiro, a minha esposa tomando banho no outro banheiro lá, derreteu a fiação. Normal! Lá em casa, uma vez a Isabela tava com a prima dela. Não, e tava frio. E a gente ficou sem energia elétrica por 2 dias, cara. Nossa Senhora. Nossa, daí eu liguei pro construtor da casa, ele mandou a pessoa lá e arrumou. Mas teve esse problema. Lá em casa, quando teve esse... falta de um projeto bem feito. Lá em casa, isso que nós estamos falando. Então, lá em casa, quando eu troquei a fiação, rapidão, só nos praias, quando eu troquei a fiação de chuveiro, aconteceu uma outra cena, daí já foi diferente. Aconteceu um problema posterior. Que daí estava a Isabela e uma prima dela tomando banho, as duas no chuveiro quente. Ele pulou o disjuntor que tinha no quadro, não desarmou o disjuntor, desarmou o quadro lá embaixo. O quadro geral. Desarmou a entrada. Colocou um disjuntor maior, daí desarmou a entrada. A entrada lá embaixo. Daí só os gritos que tinha que descer lá para lá no assentamento. Lá não, minha mãe mora no assentamento, como eu falei, né? Lá sempre acontece isso. Porque a casa foi feita sem nada. Sem nada. E não tem um disjuntor que ficava caindo o tempo todo lá dentro da casa. Tem um disjuntor para a casa toda. E daí meu padrasto foi lá e trocou o disjuntor e cai lá de fora. Se toma banho quente, sabe? E tem distância, tem impedância, né? A energia também é muito ruim. Porque não tinha ninguém para fazer um projeto. Não, na época que foi feito de pau. Na época que foi feito eu tinha 16 anos. Perdoado. O seu caso está perdoado, né? Eu não critico. Lá em casa tem um dentro do ar que cai num balde faz 12 anos. Nossa Senhora. E lá no meu escritório a gente instalou o ar agora, né?
alguns anos que está no ar, depois que ela colocou a sala, colocou o ar. Daí, desde quando a gente está no ar, pinga na entrada, bem na porta. Na porta. Casos, Bom. causos de engenheiros. Isso, tem vários para contar. Causos. Tem uma outra coisa que eu queria falar sobre, assim, né? O cliente reclama sempre, né, do preço do projeto, Falando do alto padrão, né, eu dei esse exemplo, né, do dimensionamento do sistema de aquecimento de água, economiza o suficiente para pagar todo o projeto. Mas quando a gente fala do alto padrão, você tem a questão da piscina, né? A piscina aquecida, né? Você vai nessas lojas de aquecimento de piscina que tem na Ceará, tem várias, né? Campo Grande tem, na Ceará é o lugar que mais concentra, né? Lojas na esquerda da Mato Grosso, ali pela costa ali, mais concentra lojas de piscina, né? Uma empresa não vai fazer um aquecimento de uma piscina por menos de 15, 16 mil reais, né? Daí, se você faz o projeto, só a parte do aquecimento da piscina, você coloca lá o equipamento que precisa, e daí você especifica a bomba para jogar água para cima. Exato. Daí o sistema lá em cima que vai ser solar, né? O sistema lá em cima. A captação de energia dele. Assim, ó, a última casa que eu fiz, a piscina era pequena, dá 16 metros quadrados, né? É uma piscina relativamente pequena, né? O sistema para aquecimento de água você comprava direto na indústria, né? Dava R$3.800. R$3.800. Você vai nas lojas ali, enfim, e só aí já pagou os projetos. Só nessas aquecidas. E assim, ainda tem a economia da parte da elétrica, tem a economia de tudo. Sim, da estrutura. Não, e assim, o lojista, ele quer te vender um produto. Claro. Então, assim, muitas vezes ele vende uma coisa, não por má índole, não, é por desconhecimento mesmo. Sim. Uma coisa além do que precisa. Sim. A gente já fez uma piscina uma vez que o cara vendeu uma bomba de um CV, jogava água para fora da piscina. Sim. Pulava a piscina. Da A ducha, na cascata, pulava a piscina. Não precisava, passava por cima. Ou cuspia lá fora. Daí tivemos que colocar registro para dar uma segurada. Eu fiz um projeto agora, tem uns 3 meses, para aquelas piscinas de areia, né? Sabe a piscina de areia? Que é o piso dela é Parece que você especial. tá na praia. Parece que você está na praia. E daí a bomba daí ele fez uma montanhazinha de cascata, parece de parque aquático. É muito bonito. Daí a bomba que alimenta o coxo é de 3 cavalos, para poder jogar no coxo, daí capa cascatona, muito lindo. 3 cavalos na bomba. Bem forte. Não, é para dar o efeito da cascata, né? Dá um efeito de cachoeira. O vento tem que se parar. Tem que ser, não é porque é assim, é o efeito da cachoeira. Bom, Maicon, meu amigo, então é o seguinte, concluindo, precisa de um projeto complementar. Gera economia, né? Gera economia. As pessoas têm esse preconceito de é caro, o engenheiro custa caro, tal, o projeto eu não vou fazer, não vou gastar com isso. Mas só o que a gente gera de economia se paga. Não. A gente fala sempre assim, é caro, né? O engenheiro de projeto é o que menos ganha na obra. Parece piada, mas é verdade, que se você for ver assim, ao longo da obra, o servente ganha mais dinheiro naquela obra que o engenheiro. Mais. Tanto é que você vê aí, é claro, o servente andando de Hilux, nós andando de Celta. Mas dizem as más línguas que o arquiteto encarece a obra. Não, o arquiteto que é a parte cara. Não o honorário do arquiteto, mas o que o arquiteto projeta. E assim, né, um projeto bem feito, ele vai gerar economia. Se não gerar economia, não precisa de projeto. Enfim, não tem nem. Gente, antes de encerrar, eu vou fazer uma perguntinha pro Maicon. Eu ia falar isso agora, mas é uma pergunta que ela sempre faz aqui, você acompanha lá, você sabe. Ele já veio com a resposta montada, certeza. Qual que é a resposta? A pergunta é, Maicon, se você não fosse engenheiro civil, você seria? Cara, eu não sei, eu acho que eu seria engenheiro civil. Vale. Não, brincadeiras à parte, eu acho que eu me identifico bastante com a profissão, né? Trabalhar com um projeto
me permite estar junto com a minha família há mais tempo, tenho 2 filhas pequenas, né? Então eu acho que eu não me vejo em outra profissão. Enfim, se eu não fosse engenheiro civil, eu seria engenheiro civil. Talvez se você não fosse projetista, poderia executar obras, né? Assim, construtor. Você vai saber. Muito bem. Michael, queria te agradecer por ter aceito o convite, estar aqui com a gente no TraçoCast. Perfeito. Tenho certeza que acrescentou para bastante gente esse assunto. Eu queria falar uma coisa, né? Quando vocês lançaram o primeiro podcast de vocês, né, eu fiz o primeiro comentário. Foi. E eu escrevi lá, um dia eu vou nesse podcast. É verdade. Ele falou só Quem quer consegue. É isso aí. Maio, obrigado. Obrigado. 20 e poucos anos de amizade. Não precisa falar Mais, isso. mais. Não precisa falar Não, isso. eu, Maio, A gente está desde 2000. Desconfiam, Desde vocês 2000. não É jovens. 23 anos. Obrigado por ser meu mentor. Ô, mentor. Tá Não bom. precisa de É eu que ligo para você perguntando as dúvidas. Arrastação. Só sei que for. Então tá bom, gente. Encerramos por aqui. Obrigada, Michael. Obrigada, Diego. Pessoal, até a Tchau, próxima. Tamo junto. Fui.